Boa noite, Cris. Seja bem-vindo. Boa noite, Mila. Vocês me ouvem e me veem bem? Boa noite, Ellen. Que bom. Obrigado, Mila, aí pelo feedback. A gente nunca sabe como é que estão as coisas. Vamos então só aguardar mais um tempinho para dar hora. E aí a gente começa. Boa noite, Cameia. Obrigado pelo feedback. Obrigado, Cris. Espero que estejam todas bem. E a gente já começa. Eu sempre gosto de esperar um pouquinho, mas a Érica aqui, que é a minha... Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaide. Bem-vindos. Eu sempre gosto de esperar um pouquinho, mas a Érica disse que é para eu começar já às 8. Eu vou dar só 2 minutinhos e aí a gente começa, tá? Vamos dar mais um tempinho, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade para conectar, algum atraso. Quem já está aí, já vamos acomodar, buscar uma posição confortável, no sofá, na cadeira, na cama, onde quer que você esteja. Já vamos procurar uma posição confortável para a gente ir se preparando para iniciar com a nossa oração. Oi, Amanda, boa noite. Enquanto a gente vai esperando, dá mais outro minutinho para a gente começar. Vamos entrar nesse processo de acalmar a mente, acalmar o nosso corpo, o nosso coração. Isso a gente faz respirando profundamente, puxando o ar, soltando devagar. Vamos fazer isso 3 vezes. Em seguida a gente se prepara para a nossa oração. Então vamos lá. Inspira, retém um pouco o ar, respira, cada um ao seu tempo. Inspira de novo, retém um pouco e respira. Inspira pela última vez. Vai expirando devagarinho e com essa expiração deixe ir todos os seus problemas, todas as suas preocupações. Vamos nos sintonizar aqui, manter os nossos corações sintonizados, as nossas mentes, pedindo a proteção dos espíritos de luz para esse nosso evangelho de hoje, pedindo para que todos nós sejamos intuídos com boas ideias, que possamos estar abertos de mente, de coração, para que as palavras sábias do Evangelho possam chegar às nossas mentes, aos nossos corações, e muito mais do que simplesmente uma leitura, que elas possam fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte da nossa caminhada. Pedimos, Pai, da Tua proteção, que sejam bem-vindos todos que estão aqui, todos os espíritos de luz, que essa energia positiva que vamos criar, que estamos criando a partir de agora, possa se expandir e ser útil para todos aqueles que estão precisando de uma palavra, que estão precisando de um consolo. Que nós possamos, então, íntegros de corpo e alma, iniciar o nosso trabalho de hoje com a Tua luz, com a Tua proteção. Gratidão, Pai, que assim seja.
Estão todos bem? Oi, Carla, seja bem-vinda. Estão todos bem? Estão todos aí preparados depois da nossa oração? Vamos começar então. O Diego, que está controlando a ordem dos evangelhos, das leituras do evangelho, né, me disse que eu poderia fazer de forma aleatória. Eu sempre gosto de meditar um pouco sobre o tema, refletir sobre o que seria útil, né, trazer para o evangelho, principalmente nessas oportunidades em que não tem um tema pré-estabelecido. E é engraçado que eu fiz uma oração para ter uma intuição, e em seguida eu abri o evangelho e caiu no capítulo Pedi e obtereis. E já que eu fiz uma prece para pedir, né, que fosse intuído e que o tema de hoje pudesse ser útil para todos nós, eu acabei escolhendo o item Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Diz o seguinte, o Evangelho: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes o hábito, é um dever que vos impondes, e como todo dever vos pesa. A oração é algo que deve ser tão constante, né? E deve ser algo tão presente no nosso dia a dia, e o Evangelho vai dizer que às vezes a gente faz de uma forma tão automática que a gente não entra na profundidade da oração, a gente não sintoniza com aquela ideia, que é o mais importante, muito mais do que a forma. Boa noite, Saulo. E aí segue, ele diz o seguinte: a prece do cristão espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se levar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num impulso de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar vossa fraqueza, lhe pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se levar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e se salva e radiante de esperança e de amor. Às vezes, quando a gente faz a oração, né, a gente geralmente pede, né? A gente tem esse hábito, às vezes, de condicionar o ato de orar a algum pedido, condicionar o ato de oração a algum momento de dificuldade. E muitas vezes a gente esquece da prece, da oração, em tantos outros momentos que a gente deveria agradecer. E é isso que vem falar esse capítulo do Evangelho. E ele diz, segue na sequência, ele diz: vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós: não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. E aí o Evangelho segue: que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh não, muito pouco. Mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres, e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. É muito interessante esse. Boa noite, Gene, boa noite, Alba. É muito interessante esse trecho, né, em que ele diz assim: qual o conteúdo das nossas preces, né? O quanto de realmente de utilidade, o quanto de força e de bênção e de luz a gente pede para o nosso melhoramento moral e o quanto a gente pede para benefícios terrestres.
A gente faz esse exercício de pedir aquilo que, na verdade, é naquilo que Deus quer, né? Que é o nosso melhoramento. A gente pede por esse nosso melhoramento moral? Ou a gente só pede benefícios terrestres, né? Os benefícios da carne? E aí, quando a gente pede os benefícios terrestres e a gente não é atendido, muitas vezes a gente fica revoltado, fica chateado e diz: não vale a pena orar porque Deus não atendeu as minhas preces. É muito engraçado, né? E muitas vezes a gente esquece. Eu gosto muito de um trecho do Pai Nosso que ele diz assim, e que a gente faz diversas vezes, aqueles que usam o Pai Nosso às vezes como oração, a gente faz tantas vezes e a gente faz tantas vezes de uma forma automática que a gente às vezes não presta atenção no conteúdo das palavras. E tem uma frase do Pai Nosso que diz assim: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a oração mais antiga que nós conhecemos, talvez a que a gente mais repita, e nela a gente pede: ó Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes a gente, quando vai pedir os benefícios, né, terrestres, coisas que não são para o nosso melhoramento moral e sim para o nosso engrandecimento material ou tirar alguma dificuldade do nosso caminho, quando a gente não é atendido, a gente fica bravo e diz que orar não tem sentido. E aí o Evangelho segue e diz assim: insensatos, ingratos, ao descesseis ao fundo da vossa consciência, encontrareis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. É aquela questão da ação e reação, né? Essa lei da natureza e essa lei tão importante no Espiritismo, né? A gente, muitas vezes, muito das dificuldades que a gente tem nessa vida não são de outras vidas e tampouco podemos atribuir a espíritos desencarnados. Muitas vezes a responsabilidade é nossa, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. E o Evangelho segue dizendo: pedi, pois, antes de todas as coisas o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolação se derramará sobre vós. E ele prossegue: deveis orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento ou se ajoelhar nas praças públicas. Aqui o que é que ele está dizendo? Não é a forma, não é a exposição. Ele diz: a prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Essa parte é muito bonita, porque ela diz que, na verdade, a oração ela independe de forma, né? Tanto uma forma oral, não precisa repetir determinadas palavras, não precisa ter um ritual, tampouco precisa de um ambiente específico. Antes de tudo, precisa do sentimento, né? Da nossa sintonia com o Altíssimo, com aquilo que a gente quer alcançar, né? E é muito interessante isso, quando ele diz assim: a prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam, colocando o nosso ato de cumprir os nossos deveres como um ato de oração. E olha que interessante, porque eu estou lendo um livro que é um livro que trata de alguns conceitos da filosofia indiana e trata de Dharma. E Dharma é entendido como essência, como a nossa essência. E essa filosofia ela diz o seguinte, que nós somos felizes quando vivemos o nosso Dharma, quando vivemos a nossa essência. E quando vivemos a nossa essência, fazemos o que deve ser feito, aquilo que vem da nossa alma. E olha que curioso, né, que o Evangelho vem dizer a mesma coisa, que o ato de fazer, de cumprir os nossos deveres, né, é um ato de prece, porque através desse dever a gente traz a nossa essência. E o Evangelho segue: não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Outra forma de oração. Não é fazer um ato de reconhecimento
elevar vosso pensamento até ele quando uma alegria vos chega. Orar no momento das bênçãos. Agradecer quando a gente recebe uma bênção e não somente nos momentos tristes, nos momentos de dificuldade. Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar o vosso pensamento até ele, também quando um acidente é evitado, ou quando uma contrariedade só vos aflora e dizeis pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é o ato de contrição vos humilhar diante do juiz supremo, quando senti que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Então é isso que o Evangelho está dizendo, esse da gente ver a prece, primeiro, sem formas e sem formalidade, não nessa coisa repetitiva, sem que a gente sintonize realmente o nosso espírito, a nossa mente, com essas energias superiores, né? Também a prece não é só para pedir graça, mas sobretudo para agradecer. A prece também não é só ato, não é só palavra, a prece também é ato. Quando cumprimos com felicidade o nosso dever, quando cumprimos fazendo o nosso melhor, né? A prece é também quando agradecemos por qualquer coisa que alcancemos positiva, ou também quando algo ruim é evitado. A prece é agradecimento. E também quando a gente pede força para não errar, quando a gente reconhece a nossa imperfeição, a nossa falibilidade e a gente pede forças. Isso todas são formas de orar. E o Evangelho seguindo, e para encerrar no último parágrafo: isso é independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Assim ditas, ao contrário, elas os santificam. Elas santificam os nossos trabalhos. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. Então, isso é o texto do Evangelho tão rico, né? E eu li hoje à tarde algumas vezes e a cada leitura mais coisas aparecem, né? Mais coisas eu percebo. Isso da gente desmistificar a prece, né? Desmistificar a prece como aquele ato que a gente só faz quando acorda, ou quando a gente está na casa espírita, ou quando a gente vai se deitar. O que o Evangelho está dizendo é que a prece seja algo que a gente repita a todo momento. E é muito interessante como é prece além das palavras, e a mais importante é a prece na nossa conduta, né? Quem não conhece aquele livrinho Orai e Vigiai, né? A partir do momento que a gente inclui o hábito da prece em todos os nossos momentos, em tudo que fazemos, estamos atentos com os nossos atos, né? E fazemos daquilo um ato de prece respeitoso, sintonizado, não estaremos assim avançando para o nosso melhoramento, não estaremos atentos às nossas dificuldades, às nossas falibilidades. Então, acho que vale muito a pena meditarmos sobre esse capítulo inteiro, né? Principalmente nesses momentos difíceis que nós todos vivemos, em que temos a nossa vida virada de ponta cabeça. Eu tenho certeza que existem vários momentos em que podemos usar dessa prática da prece para agradecer por todos os benefícios que nós temos, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos,
pelo Espiritismo, que nos permite estarmos juntos aqui. Então, quando a gente vê a oração como algo muito além de simplesmente verbal e vê a oração como um ato que nós podemos se fazer presente em cada ação nossa, eu acho que esse é um elemento importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Estão todos bem? Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Bom, então, já que não tem, vamos encerrar com a prece, né? Vamos encerrar com a prece e pedindo, né, para que possamos usar essas palavras, para que possamos ter o Evangelho como nosso guia, como nosso companheiro, não só enquanto a gente estiver na casa espírita, não só enquanto estivermos nas leituras espíritas, mas que o Evangelho, que a palavra do Senhor esteja conosco em todo momento da nossa vida, em cada atitude, em cada pensamento. Então vamos lá, relaxando, respirando fundo. Vamos agradecer mais uma vez ao Pai por este momento, por essa oportunidade, pela oportunidade de vida, pela oportunidade, ó Pai, de vivermos, podermos ouvir, podermos assistir, podermos refletir sobre tudo que nos foi dito. E sobretudo, Pai, pelo poder que colocaste em cada um de nós, o livre-arbítrio, para que possamos fazer as nossas escolhas. Te pedimos, ó Pai, que sempre nos dê força para vencer as nossas dificuldades. Sempre nos dê força para reconhecermos os nossos erros, reconhecermos a nossa imperfeição. E que, apesar disso, sempre nos dê força para seguirmos em frente, em busca da evolução, respeitando o próximo, respeitando a nós mesmos, sempre buscando a nossa evolução com muito amor. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção e a Tua luz para todos aqui que fizeram parte desse Evangelho e que essa energia positiva possa se expandir, se multiplicar, alcançando tantos quantos precisem dessas palavras. Que a Tua luz, o Teu amor e as Tuas palavras possam nos acompanhar em cada ato nosso, que possamos retribuir todas as nossas graças, fazendo em cada ato, em cada palavra, disso uma forma de oração. Gratidão, Pai. Que todos tenham uma ótima semana e nos veremos no próximo Evangelho, tá bom? Gratidão a todos, muitíssimo obrigado e até a próxima. Que todos tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Gratidão você também, Cris. Boa noite.